Olá, senhoras e senhores, é um prazer, é com muita satisfação que estou aqui para conversar com vocês sobre os desafios para uma nova educação inclusiva. Meu nome é Paula Yamazaki Sakaguchi, sou professora e pesquisadora da Uninter, Centro Universitário Internacional Uninter, com sede em Curitiba. Estamos aqui para conversarmos então sobre estes desafios, sobre os avanços da educação inclusiva. Falar em educação inclusiva não é um assunto novo, pois já na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 2006, na Convenção Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já tratávamos ali sobre a educação inclusiva como direito de todos, direito de todo cidadão, de todas as pessoas, com e sem deficiência. Temos aqui em 2015, quando foi sancionada a Lei número 13.146, de 6 de julho, conhecida também como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, que trata então do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este estatuto, esta lei foi a primeira lei federal baseada na íntegra, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada pela Organização das Nações Unidas. Então, temos a partir daí algumas reflexões para pontuarmos neste momento. A primeira questão é, em nosso discurso atual, muito comum, a do não fui preparada para trabalhar com a inclusão. Este discurso hoje não há mais como aceitar, pois nós estamos em 2018 com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão, com as políticas públicas de educação inclusiva, o aluno está sendo matriculado. Nós estamos recebendo este aluno com deficiência ou sem deficiência. Todos os alunos têm direito à educação. Então, não tem como não estar mais preparada para a inclusão. A nossa sala de aula é um espaço inclusivo. Em 1994, com a Declaração de Salamanca, já se colocava esta especificidade, esta necessidade de trabalharmos com todos os alunos no contexto escolar. E a escola é preferencialmente o melhor espaço para trabalharmos a inclusão. É claro que a inclusão já começa no espaço familiar. Por isso, diante desses novos desafios, dos desafios para a nova educação inclusiva, está todo o apoio necessário à família. Família enquanto berço da inclusão. A família necessita de uma rede de apoio para este atendimento, para as primeiras intervenções, para os primeiros programas de estimulação essencial ou estimulação precoce, o momento do impacto, né, do reconhecimento de alguma deficiência, ou no transcorrer do desenvolvimento dessa criança, em que a família percebe uma diferença acentuada. Neste momento do impacto, a família necessita de todo o apoio da sociedade. Estamos falando de apoio em relação à área da saúde, em área da educação, apoio da sociedade como um todo. Então, este discurso, não fui preparada para trabalhar com a inclusão, hoje não aceitamos mais. O aluno está aí, a criança está sendo matriculada, nós temos que nos preparar. Formação continuada, né? Buscar este apoio. Isso quer dizer o quê? Todo o apoio das universidades, das instituições de ensino superior na promoção
destes cursos de extensão, de capacitação, a formação continuada e na formação inicial. Diante deste quadro de formação inicial, o nosso Centro Universitário Internacional Uninter promove e oferece à comunidade em geral, na modalidade EAD, o curso de licenciatura em Educação Especial. Outro discurso que comumente ouvimos, e é bom a gente parar para pensar, é a afirmação: ao todo tenho 3 alunos, mais 2 alunos de inclusão. Pois é, senhoras e senhores, estes 2 alunos de inclusão, eles estão tão incluídos ao ponto de ser excluído da categoria alunos. Estes alunos chamados de inclusão também fazem parte do corpo de alunos da sala de aula. Na medida em que separamos este grupo como alunos de inclusão ou como alunos especiais, como nós ouvimos, separa do grupo todo. O objetivo nas políticas de inclusão é inserir este aluno no grupo de alunos da escola. Ele faz parte desse cômputo geral de alunos. Claro, apresentando as suas necessidades educacionais específicas, mas com parte do aluno. Na medida que eu separo este do grupo todo, não estou incluindo. E cabe aqui pensar, quem são os alunos da educação inclusiva? Muito bem, como o próprio nome já diz, educação inclusiva. É a educação destinada, é uma escola que a gente proporciona uma educação para todos. Então, educação inclusiva é para todos. A educação especial contempla um segmento desta parcela de todos. A educação especial contempla, nas políticas de educação inclusiva, os alunos com altas habilidades de superdotação, com transtornos globais do desenvolvimento e alunos com deficiência. Então, este segmento faz parte da população aqui no Brasil da educação especial, que deve, de uma forma democrática e justa, receber o atendimento destinado a todos. É a educação inclusiva. Diante disto, então, educação inclusiva é uma escola para todos. Então, nós devemos contemplar, por meio do desenvolvimento de culturas, de políticas e práticas escolares que respeitem os diversos ritmos e estilos de aprendizagem. Se é uma educação para todos, devemos respeitar esta especificidade, né, de cada segmento dos grupos, pois são diversos ritmos de aprendizagem. Há aqueles que aprendem mais rápido, há aqueles que aprendem no ritmo mais lento, mas há condições de aprendizagem desde que se forneça meios. E para tanto a tecnologia nos ajuda muito. A tecnologia da mídia digital ao lápis e papel, todo aparato que nós usamos, todos os recursos de comunicação são necessários para que a aprendizagem ocorra, para se adequar a todas essas especificidades. E em que relação aos estilos, nós temos estilos de aprendizagem. Uns aprendem melhor pelo canal visual, outros aprendem pelo canal auditivo, outros também pelo corporal sinestésico. Então, são essas diversas formas de aprendizagem. Então, nada melhor do que uma metodologia ativa que contemple esses diversos estilos e ritmos a partir do uso de tecnologia adequada para atender o fim máximo da educação, que é a aprendizagem, a participação de todos os alunos e formação de cidadãos para atuarem na sociedade. E a opção por esse tipo de educação, a educação inclusiva, não significa de forma alguma negar as dificuldades que os alunos apresentam. Nós estamos tratando aqui das diferenças. Temos que trabalhar as
potencialidades dos alunos. Quando as potencialidades, quando as capacidades não são trabalhadas, ou melhor, não são reconhecidas e identificadas, daí aparecem os problemas. Os problemas seriam mais de ensinagem do que de aprendizagem. Temos aqui também o marco de ação da Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais. Acesso e qualidade, documento trabalhado, documento escrito a várias mãos dos países consignatários, no qual o Brasil participou em Salamanca, na Espanha, conhecida como a Declaração de Salamanca em 94. Então foi o marco inicial. Neste documento está implícito, né, o papel da escola para trabalhar essas necessidades educacionais especiais. É a escola inclusiva, a escola trabalhando com as especificidades de todos os alunos, independentemente da cultura, né, a variedade linguística, social, econômica, orientação religiosa, em qualquer situação. O indivíduo, o sujeito de aprendizagem, o sujeito histórico, que é o nosso objeto aqui, é o sujeito histórico que será trabalhado em conjunto com todas as políticas aí trabalhadas, ok? E temos aqui no Brasil um aumento considerável do número de matrículas. Como falei há pouco, pela política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, portanto, já há 10 anos implantada aqui no Brasil e atualmente encontra-se em fase de atualização. Então, de 2008 para agora, neste documento nós temos, né, um levantamento estatístico de 2009 a 2014. No prazo de 5 anos, tivemos um aumento de quase 40% de alunos matriculados na escola regular. Veja, um aumento considerável do número de matrículas, o número de alunos que está entrando. Por isso, nós não podemos mais negar a matrícula. Com a política de inclusão, eles estão chegando. Devemos trabalhar como fosse uma linha de mão dupla, nos dois sentidos, né? É a participação do aluno, é a participação da sociedade, é um tripé, aluno, sociedade, família, trabalhando em prol da inclusão, a escola trabalhando com este tripé. Só que nós temos um outro dado importante aqui, é que nós não dispomos de informes, de dados estatísticos ainda do número de alunos, de quantos ainda estão fora deste processo. Muitos estão sendo atendidos, mas temos outros tantos que ainda não foram atendidos, que ainda não estão matriculados, e mesmo aqueles que estão matriculados na educação básica, que ainda não foram reconhecidos, que ainda não foram identificados em suas demandas. Para que a inclusão aconteça de fato, é preciso que haja o reconhecimento destas demandas. Então, este é um outro desafio para que a nova educação inclusiva aconteça. O devido reconhecimento e a devida identificação deste público que compõe a educação especial. Pelo decreto número 6949 de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo assinado em Nova York em 30 de março de 2007, temos também informações de algumas informações de terminologias, de definições, e dentre essas terminologias, dentre essas definições, trago para vocês a relação entre comunicação e as políticas. Farei a leitura para vocês. Comunicação abrange as línguas,
a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Então, pelas novas políticas, fica claro para todos nós que a inclusão, para que a inclusão aconteça, é necessária a participação do aluno. E para que ele participe, é preciso mudança de conceitos. Uma dessas mudanças se refere à comunicação. Há várias formas de comunicação. O ser humano não se comunica somente pela linguagem oral. E por entender que há diversas formas de comunicação, há diversas formas de linguagem. Então, dentre essas linguagens, temos braille, temos libras. A pessoa pode usar de comunicação alternativa, temos gestos, temos o uso do sistema de comunicação softwares, né? Por meio de softwares, por meio de cartões, há várias formas de comunicação. Então, permitir a participação do indivíduo com deficiência, né? Seja ela deficiência sensorial ou deficiência física, ou deficiência visual, independente da forma, é possível a comunicação. Então, permitir que a pessoa se comunique é permitir que ela participe. Então, essas diversas formas de comunicação nos coloca à frente deste quadro de inclusão. Outro conceito que o decreto traz é em relação à língua, a linguagem. Língua abrange tanto as línguas faladas e de sinais e de outras formas de comunicação não falada. Então, não existe uma só forma de linguagem, né? Novamente, há uma diversidade, há diferentes formas de comunicação e a língua também pode ser expressa de diversas formas. Não é só a língua oral, né? Nós temos a língua, no nosso caso, a língua brasileira de sinais utilizadas pela comunidade surda brasileira. E essa língua brasileira de sinais, é o alfabeto manual que eu trago aqui na imagem ao lado, muito utilizada na educação de surdos. Nós sabemos que ter um aluno ou filho surdo, sabemos que a comunicação deles, a linguagem deles é diferente, pois retomamos as diversas formas. Como é que as crianças pequenas, como é que o bebê, a criança pequena aprende a falar? Por imitação. Então, a criança pequena, ouvinte, aprende a falar ouvindo o seu entorno. A criança surda não apresentará a mesma forma de linguagem, pois ela não tem esse padrão de imitação. Logo, a comunicação dela se fará por uma outra linguagem. E esta linguagem está inserida numa cultura. Cultura essa que tem também, né, a sua inserção numa comunidade. Então, a comunidade surda tem a sua própria cultura a partir, então, dessa forma de linguagem, a língua brasileira de sinais. Isso tudo está enraizada, ela está fundamentada nesta ideia de diferenças. Falar em educação inclusiva é resgatar este conceito das diferenças. Conceito este que os pais, os primeiros que incluem a criança na sociedade, os pais aprendem junto com os especialistas na educação especial de que ter um filho com deficiência, ou ter um filho autista, ou ter um filho superdotado, não faz desse filho pior do que os outros, nem melhor do que os outros. O filho é apenas
diferente. É um ser diferente. Todos nós somos diferentes. Fugimos também daquele padrão de ideal, professor ideal, aluno ideal, pai ideal. Não existe mãe ideal, não existe esse padrão perfeito. Existem padrões diferentes. Porque no fundo, já dizia o poeta, né? Ninguém é igual ao outro, todos somos diferentes. Então, o padrão, a padronização, querer todos no mesmo encaixe, querer todos que entrem, todos no mesmo formato, na mesma caixa, é um padrão que não se enquadra na educação inclusiva, pois a educação inclusiva abrange esta diferenciação, esta adequação, a flexibilização às necessidades de cada um. Já diziam os antigos que 5 dedos, não é à toa que os 5 dedos são diferentes um do outro, todos são diferentes. O ser humano também, nós temos essas diferenças e cada um adequado à sua necessidade. Ainda sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 3, que nos coloca o respeito pela diferença e pela aceitação. Isso tudo passa pela acolhida. Aceitar é acolher as pessoas com deficiência como parte desta diversidade humana e da humanidade. E esta experiência de acolher e de respeitar a diferença, né, respeitar o outro pelo que o outro é, essa experiência deve começar desde os anos iniciais, ou melhor, desde a educação infantil, do berçário, da creche. Quanto mais cedo, quanto antes a criança pequena tiver esta experiência do acolhimento, de trabalhar com as diferenças, melhor será a construção da nossa sociedade. Menor será o índice de pessoas com preconceito, pessoas que discriminam o outro, pessoas que criam estereótipos. Então, quanto antes iniciarmos esse processo de inclusão, começando pelo apoio à família e trabalhando nas creches, nos berçários, na educação infantil, o acolhimento às diferenças, com certeza teremos uma sociedade bem melhor. Além disso, vamos falar também, além da deficiência, vamos também falar da diferença também no campo das altas habilidades, superdotação, no desenvolvimento de talentos. O trabalho que é feito com esses alunos. Paremos de importar talentos. Muitas vezes, nós acabamos importando cérebros, importando potenciais, deixamos de aproveitar este potencial em nossas escolas brasileiras, por meio do enriquecimento e aprofundamento curricular. Uma das formas de trabalharmos a inclusão é a partir do desafio, o ensino que desafie mais estes pequenos talentosos no espaço regular, por meio do enriquecimento, por meio do aprofundamento curricular em espaços específicos ou no contexto intracurricular da sala de aula. Então, é importante que essas atividades sejam desenvolvidas no âmbito das escolas públicas, no contexto regular, em interface com as instituições de ensino superior. Esta interface se dá por meio de projetos de enriquecimento, de cursos de extensão, nessa parceria ensino superior e escola básica. E na promoção também, neste espaço da universidade também, e no espaço das escolas regulares, na promoção da pesquisa, das artes, dos esportes, dentre as outras habilidades, pois nós encontraremos talento, altas habilidades em diversas áreas, na área do esporte, na área das artes, e as artes. Dentro das artes nós temos a música, teatro, enfim, o desenvolvimento de diversas habilidades para esse sujeito que mostra um potencial elevado, desde
pequeno. Então, apoiar também as famílias que apresentam alunos, apresentam crianças com altas habilidades, superdotação. Investir na política de atendimento a esses sujeitos também. E a escola, né? Como é a nossa escola? Resgato aqui um fragmento da infância de Graciliano Ramos, grande escritor brasileiro. E vou tomar a liberdade de ler um trecho deste fragmento, que ele coloca um momento de sua infância. Ele diz assim, que o lugar de estudo era isso, os alunos se imobilizavam nos bancos, 5 horas de suplício, uma crucificação. Certo dia vi moscas na cara de um. Então vejam, esse contexto de escola que ele coloca, a imobilidade e a insensibilidade me aterraram. E assim, aos 9 anos, ele ainda não sabia ler. Graciliano Ramos, nosso grande escritor, colocando como era a escola. É certo que hoje a escola tem uma outra tendência pedagógica, né? Diferente dessa perspectiva tradicional, nós temos uma escola mais em movimento hoje. No entanto, esta lógica da exclusão permanece em muitos contextos escolares. Então, a educação inclusiva é um combate a esta lógica da escola tradicional e devemos partir para a lógica da experiência e do sentido. E esta escola que nós queremos, uma escola viva, uma escola ativa, com uma metodologia ativa, com uso de tecnologia, é a escola de sentido, é a escola da experiência. E nos apoiamos em La Rosa, que coloca assim, que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Então, desejamos esta escola, não aquela escola em que as moscas passam, em que os alunos ficam 5 horas ou 4 horas sentados um atrás do outro, na posição parada, inerte, sem ação, desenvolvendo só as faculdades pensantes, mas o pensar que não leva à ação. Então, queremos uma escola diferente, então queremos uma escola que nos toque, uma escola que nos passe essa experiência, uma escola que forma o sujeito e transforma esse sujeito, porque o conhecimento transforma, o conhecimento modifica, o conhecimento nos muda, nos coloca num outro patamar. Né? Já dizia, já nos colocava Vygotsky, que o conhecimento por meio da mediação nos coloca numa outra situação. Então, e essa situação, isso tudo leva à nossa própria transformação. Então, esta escola, né, que Graciliano Ramos nos coloca, é a escola que nós queremos combater por meio da experiência, por meio de uma escola que nos dê sentido. Escola com experiências mediadas, né, ricas de sentido, por meio de tecnologias. Essa tecnologia pode ser desde o lápis e do papel até as tecnologias digitais, o computador, softwares, os diversos aplicativos para serem utilizados pelas crianças, pelos alunos com deficiência, né, os recursos de comunicação alternativa para os alunos com deficiência física, com paralisia cerebral, com crianças com transtornos globais do desenvolvimento, todo o espectro autista, tudo isso faz parte do quê? Das práticas que nos tocam, das práticas que nos afetam enquanto sujeitos de aprendizagem, ok? E temos a educação, então, como um projeto de sociedade. A educação, conforme Arendt, a filósofa Hannah Arendt, a educação é um ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. Então veja como a filósofa, ela coloca o nosso papel enquanto professores, enquanto educadores, enquanto mediadores
desta construção de uma sociedade melhor, pois se nós amamos os nossos filhos, se amamos as nossas crianças, os nossos jovens, não queremos expulsá-las deste nosso mundo, então nem abandoná-las aos recursos que elas têm, e tampouco arrancar dessas crianças, desses jovens, a oportunidade deles e delas de construírem, de inovarem, de mostrarem o seu talento, de crescerem, de empreenderem e nos preparar, né, para um mundo melhor. E queremos isto a partir da educação, construir esta sociedade melhor. E a nova educação inclusiva revela-se como uma opção política na construção desse sujeito histórico, cultural e da sociedade, no desafiante fim máximo da educação, que é a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade democrática. E assim finalizo, deixando para os senhores e para as senhoras o nosso Facebook, Educação Especial Uninter, pois de perto, olhando bem, ninguém é normal. Este é o nome do nosso programa, que está no Facebook. Todos convidados para acessarem, curtirem, para participarem deste momento também de discussão das políticas de educação, da educação inclusiva, da educação especial nesse contexto da educação inclusiva. E deixo assim o meu e-mail também e agradeço a participação de todos vocês e até a próxima.